Fala pessoal, tudo bem? Professor Thales Rogério, disciplina de História. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nós estamos no quadro Maratona de Questões. Hoje nós estaremos comentando as questões de História que estiveram no concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A prova ocorreu no dia 16 de maio e nós temos algumas coisas aqui a pontuar. A VUNESP ela acabou vindo com um novo formato, é considerado uma prova dificílima, uma das mais difíceis aí que a VUNESP já aplicou para o certame, né, da Polícia Militar de São Paulo. Surpreendeu muitos candidatos aí, inclusive a mim, que também estive fazendo, mas quanto às questões de história, nós não tivemos tanta surpresa não. Então, estava previsto no edital, o conteúdo foi bem abordado, nós não temos tanto quanto a surpreender aí não. Quanto às questões de legislação, língua portuguesa, matemática, informática, até mesmo geografia, que mudou um pouco, a questão do nível das questões acabou aí trazendo um certo impasse entre os candidatos, principalmente muitos não conseguiram aí concluir a prova em tempo hábil, né? Então, vamos para as questões de história e vamos comentá-las aqui pouco a pouco para a gente já ir se preparando, né, para os próximos editais aí, ok? Questão de número 36. A política de apaziguamento é um ponto que deve ser analisado com cuidado quando se discute a questão das origens da Segunda Guerra Mundial. Na medida em que a situação internacional tornava-se mais tensa, ao longo da década de 1930 e o militarismo fascista japonês, italiano e alemão se agudizava, as potências ocidentais democráticas, aparentemente para evitar um conflito de maiores proporções ou adiar uma confrontação inevitável, fecharam os olhos às agressões do nazifascismo contra regiões e países vizinhos. A política de apaziguamento esteve presente, alternativa A, na crise da Renânia, região fronteiriça entre Alemanha, Bélgica e França, que foi ocupada pelos franceses com o aval da Liga das Nações, apesar das determinações do Tratado de Versalhes, que havia determinado que esse avanço pertencia à Bélgica. Alternativa B, no processo de criação da Liga das Nações, porque esta entidade, com o apoio francês e inglês, defendia que os acordos assinados após a Primeira Guerra não tinham validade porque não contaram com a participação da Alemanha e da Rússia. Alternativa C, na Guerra Civil Espanhola, porque as forças chefiadas pelo general Franco, interessadas em derrubar o governo republicano, receberam apoio da Alemanha e da Itália, enquanto França e Inglaterra não defenderam a ordem democrática espanhola. Alternativa D, no Acordo de Munique, firmado entre Alemanha, Áustria, França, Inglaterra e Itália, com a chancela dos Estados Unidos, que acabou a autonomia nacional da Polônia e incorporou a maior parte do seu território à Tchecoslováquia. Alternativa E, na crise da Manchúria, porque essa região chinesa foi invadida pelo Japão e, apesar dos protestos da Alemanha e da Bélgica, a diplomacia estadunidense fez uma decisiva defesa do direito japonês em expandir o seu território. Gabarito da questão, alternativa C, a política de apaziguamento esteve presente na Guerra Civil Espanhola, porque as forças chefiadas pelo general Franco, interessadas em derrubar um governo republicano, receberam apoio da Alemanha e da Itália, enquanto a França e a Inglaterra não defenderam a ordem democrática espanhola. Vamos entender melhor esta Guerra Civil Espanhola? Ela teve início no ano de 1936 e vai até o ano de 1939, que foi o ano em que se inicia a Segunda Guerra Mundial. O período que se seguiu ao fim da Guerra Civil ficou conhecido como franquismo, né?
Haja visto que o general Francisco Franco era líder da Frente Nacionalista e o povo vencedor da Guerra Civil assume o comando do país. Ao assumir, constituem-se as duas principais linhas de combate desta Guerra Civil: a Frente Popular, que concentrou as forças de esquerda, e o Movimento Nacional, que concentra grande parte das forças de direita lideradas aí pelo general Francisco Franco. Então, a inspiração e o apoio de Franco vinha do fascismo italiano, né, de Benito Mussolini, e do nazismo alemão de Adolf Hitler, que serviam de referências para a perspectiva ideológica e política que ele defendia. Então, os nacionalistas tinham uma posição contrária ao liberalismo e à democracia representativa, que era considerado um modelo totalmente ultrapassado e frágil de política e devorante, incompatíveis com a situação que a Espanha estava vivendo em meados dos anos de 1930. Questão 37. Leia o excerto de um discurso do líder soviético Nikita Khrushchev no dia 6 de junho de 1956. Pode ser que vosso vizinho vos seja simpático ou não. Não tendes a obrigação de ser seus amigos ou de visitá-los. Porém, viveis lado a lado. E que fazer, se nem nós nem eles se dispõem a deixar o lugar a que estão habituados para se fixar em outra cidade? Com muito maior razão, o mesmo ocorre nas relações entre os estados. Quer vosso vizinho vos agrade ou não, não há outra coisa a fazer senão encontrar um terreno de entendimento com eles, pois nós temos um só planeta. Considerando o contexto histórico dessa manifestação, é correto afirmar que o líder soviético, alternativa A, sinaliza a possibilidade de um acordo em bases diferentes entre as duas superpotências. Alternativa B, avalia como positiva as ações soviéticas nos processos de libertação colonial na Ásia e na África. Alternativa C, condena a interferência dos Estados Unidos em países da Cortina de Ferro sobre a influência soviética. Alternativa D, considera o armamentismo dos Estados Unidos um perigo à paz mundial, decidindo dotar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas com armas nucleares. Alternativa E, aceita a criação da OTAN, mas exige que o Ocidente tenha a mesma relação com o recém-fundado Pacto de Varsóvia. A alternativa correta e proposta pelo gabarito, a alternativa A, sinaliza a possibilidade de um acordo em bases diferentes entre as duas superpotências. Foi, inclusive, esta questão fruto de algumas discussões entre professores de cursinhos preparatórios, porque eles estão propondo, como alternativa correta da questão a alternativa E, que é a aceitação da criação da OTAN. Só que foi dado a essa questão como gabarito aí pela VUNESP, a alternativa A, até mesmo pelo fato de pedir que deve se basear aí na citação do discurso do líder soviético. Então, na última parte do discurso, quando ele menciona que quer vossos vizinhos vos agrade ou não, não há aí outra coisa a se fazer, senão encontrar um terreno de entendimento com ele. Então, ao propor esta questão, automaticamente ele já tem a intenção da possibilidade de haver um acordo entre eles. Então, por isso, surge aí como alternativa correta a alternativa A. Para a gente aprofundar um pouco mais sobre esse tema, é uma citação um pouco relacionada à crise dos mísseis, né? A crise dos mísseis vai ocorrer entre os dias 16 a 28 de outubro de 1962. Trata-se do maior momento de tensão entre as grandes superpotências políticas da época, que eram os Estados Unidos e a União Soviética,
E essa tensão ela acabou sendo gerada pela instalação de mísseis balísticos nucleares por parte da União da República Socialista Soviética lá no solo cubano, né? E esse solo cubano estava próximo do território estadunidense. Tanto é que Cuba acabou sendo aí de influência, né, dos Estados Unidos. A crise dos mísseis, ele tem início aí de fato quando aviões americanos de modelo U-2 em sobrevoo e de espionagem sobre o território cubano identificaram no dia 16 de outubro de 1962 algumas bases, né, de mísseis balísticos nucleares que estavam sendo construídas. No dia 28 de outubro, a tensão ela chega ao fim após algumas negociações. Baseado nessas negociações, nós temos a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas promoveria a retirada desses mísseis em território cubano. Os Estados Unidos não tentaria invadir a ilha, né, a ilha de Cuba. Os Estados Unidos também retiraria os mísseis que estavam na Turquia e, ao mesmo tempo, outros países, como o Brasil, participavam secretamente da negociação dessa crise. Questão 38. A convocação para as eleições visando a composição da Assembleia Constituinte e os novos partidos, organizações políticas de massa que surgiam, agitava os anos que vão de 1932 a 1935. Nesse período, são perceptíveis ao menos 4 grandes tendências políticos-ideológicas: autoritarismo cientificista, liberalismo, esquerdismo e fascismo. Sobre a tendência fascista, é correto afirmar que, alternativa A, teve origem nas organizações sindicais operárias e sua influência esteve presente em especial em grandes cidades do Nordeste ao fazer a defesa de uma intervenção estatal para industrializar o Brasil. Essa questão já vai primeiro por eliminação. O fascismo era um regime totalmente autoritário e que, a primeira coisa, não havia participação de organizações sindicais, até porque os sindicatos eram controlados pelo governo autoritário. B. Esteve presente em vários partidos políticos de forma alguma, porque esses partidos políticos acabaram sendo dissolvidos pelo governo fascista, né? De origens totalmente variadas, né, na questão de ideologias, que apoiavam medidas estatais para livrar o país da influência de grandes potências econômicas da época, como a França e a Inglaterra. C. Se organizou em um partido de abrangência nacional, o Partido Republicano Constitucional, que tinha amplo apoio de classes populares. No regime de tendência fascista, a classe popular ela não tem nenhuma influência, né, política. Em defender os direitos invioláveis da propriedade e a liberdade de expressão, primeiro, se está falando que o governo tem uma tendência política ideológica autoritária, que produz um contexto de cunho fascista, né? O fascismo tem características como o nacionalismo exagerado, a questão da concentração de poder na mão do executivo, do chefe do executivo, principalmente com os regimes ditatoriais. Então, é imposto a censura, o controle, né, pelos meios aí de comunicação. Então, não há uma liberdade de expressão, né, como está propondo a questão. Alternativa D. Se organizou em movimentos sociais e não em partidos políticos, que fazia uma defesa radical das riquezas nacionais, caso do minério de ferro e do petróleo, que deveria ser explorado pela iniciativa privada. Também não era uma tendência fascista ter movimentos sindicais, porque o povo era controlado e não havia um direito à greve. Alternativa E.
Se formou a Ação Integralista Brasileira como principal grupo que tinha apoio da classe média e uma ideologia caracterizada pelo nacionalismo, civismo, corporativismo e catolicismo ultraconservador. A alternativa E está perfeita, é o gabarito da nossa questão. Vamos entender mais o que é essa AIB, essa Ação Integralista Brasileira. Ela foi fundada aí em 1932 com a publicação do Manifesto de Outubro, né, que tinha como principal líder um homem chamado Plínio Salgado. Plínio Salgado dizia que o ser humano era destinado a um propósito mais elevado e não devia se preocupar somente em satisfazer as suas próprias necessidades. Assim, o materialismo e o ateísmo devia ser combatido. Na década de 30, existia aí uma grande polarização entre as ideias fascistas e socialistas que criou aí uma expansão durante todo o mundo. Então, o Brasil ele não ficou indiferente a este movimento, tanto é que quando houve lá o Estado Novo, né, na política varguista, ele decide dar um golpe, o chamado Plano Collor, né, que dava a ideia de que os comunistas iriam invadir o Brasil, então ele acabou tomando o poder novamente e dando a ditadura, né, de Vargas, um governo ditatorial. O integralismo se inspirava nas ideias fascistas que estavam em vigor na Itália, que defendiam o nacionalismo, a participação das mulheres e negros na política, o que não era possível em outros partidos. O combate ao comunismo e ao liberalismo. Então, Plínio Salgado, quando ele aponta essas propostas, né, que era de cunho totalmente nacionalista, ele tinha uma saudação, né? Essa saudação levantando a mão direita era o insígnia Anauê, né? Que segundo ele tinha algumas propostas, né? Dentre essas propostas, o Brasil não deveria adotar a língua portuguesa, porque é uma língua europeia, e como eram propostas totalmente nacionalistas, o Brasil deveria falar a língua mãe, que é o Tupi-Guarani. Questão 39. A primeira Constituição Republicana, promulgada em fevereiro de 1891, inspirou-se no modelo norte-americano. Esta Constituição, alternativa A, decidiu que o poder executivo deveria ser exercido pelo presidente da República com mandato de 5 anos e com direito à reeleição, desde que o candidato fosse escolhido em uma convenção partidária. Alternativa B, permitiu, ao menos implicitamente, aos estados exercerem diversas atribuições, como contrair empréstimos externos e organizar forças militares próprias, além do direito expresso de decretar impostos sobre a exportação de suas mercadorias. Alternativa C, criou a Justiça Eleitoral, responsável pelo processo eleitoral em todos os estados brasileiros, e a Justiça do Trabalho, a quem cabia conciliar os interesses dos setores empresariais e os trabalhadores organizados em sindicatos por categoria. Alternativa D, concentrou as atribuições tributárias no governo central e cabia aos municípios, a partir de recursos transferidos pela Presidência da República, a organização da segurança, da saúde e da educação. Alternativa E, ampliou a participação política dos cidadãos com direito ao voto para todos os homens e mulheres maiores de 21 anos, com exceção dos cidadãos que não estudassem ou exercessem alguma atividade profissional remunerada. Gabarito da questão, alternativa B, permitiu, ao menos implicitamente, aos estados exercerem diversas atribuições, como contrair empréstimos externos e organizar forças militares próprias, além do direito expresso de decretar impostos sobre a exportação de suas mercadorias.
Aprofundando os nossos estudos aí sobre a Constituição de 1891, veja o que essa Constituição determinava. Primeiro, a criação de 3 poderes, poderes esse que ainda permanece, né, o poder executivo, legislativo e judiciário, e ficava extinto o poder moderador criado no período imperial. Havia separação entre o Estado e a Igreja Católica, então o Estado seria responsável pela emissão de certidões e certificados, e o clero católico deixaria de receber uma subvenção do Estado. Essa liberdade de culto, ela seria estendida a todas as religiões. Havia também a garantia do ensino primário obrigatório, sem interferência da Igreja, né? Então o ensino passaria a ser laico e gratuito. A proibição do uso de brasões ou títulos nobiliárquicos, a instituição do voto universal para cidadãos, né, melhor dizendo, brasileiros alfabetizados maiores de 21 anos, a criação do poder legislativo bicameral, então os deputados tinham um mandato de 3 anos, os senadores de 9 anos, e isso pôs fim àquela ideia de Senado vitalício, e o surgimento do poder legislativo provincial, né, que assim as províncias poderiam criar as próprias leis, os próprios impostos, tendo mais autonomia em relação ao poder central exercido aí pelo Império. Questão 40. No dia 12 de dezembro de 1968, o pedido chegou ao plenário e a votação se estendeu por horas. Finalmente, confrontando os militares, a Câmara dos Deputados rejeitou o pedido de suspensão das imunidades parlamentares de Márcio Moreira Alves por 216 votos contra 141 e 12 abstenções. Celebrando o resultado, os parlamentares cantaram o hino nacional. No dia seguinte, o Conselho de Segurança Nacional aprovou o ato institucional de número 5, tornando perenes os poderes discricionários que atribuía ao presidente da República. O ato institucional aprovado em dezembro de 1968 permitia ao presidente da República, alternativa A, escolher os prefeitos e governadores de estado, além de aprovar ou não os orçamentos públicos em todos os níveis de poder, alternativa B, proibir o habeas corpus em todas as ações penais e referendar as eleições legislativas estaduais. Alternativa C, cassar mandatos e suspender direitos políticos, assim como demitir ou aposentar servidores públicos. Alternativa D, indicar um senador indireto por estado e escolher os secretários estaduais de segurança pública. Ou alternativa E, escolher os presidentes do Senado, da Câmara dos Deputados e das Assembleias Legislativas de cada estado. Gabarito da questão, alternativa C, o ato institucional de número 5, aprovado em 1968, permitiu ao presidente da República cassar mandatos, suspender os direitos políticos, demitir ou aposentar servidores públicos. Sempre quando a questão abordar o AI-5, o ato institucional de número 5, ele foi imposto aí por Costa e Silva, o governo de Costa e Silva, e é considerado, né, o regime mais autoritário e mais duro do período militar. Então, sempre o AI-5 será associado a um período de maior perseguição, né, e de maior dureza ao período do regime militar. Para aprofundarmos melhor os nossos conhecimentos, o AI-5 ele foi publicado no dia 13 de dezembro de 1968, assinado pelo presidente Costa e Silva, e marcou a fase mais dura do período ditatorial no Brasil, né, do período aí onde os militares estiveram no poder. Com a promulgação deste ato institucional, o presidente ele adquiria alguns poderes. Dentre esses poderes, cassar os mandatos legislativos, executivos, federais, estaduais e municipais,
suspender os direitos políticos dos cidadãos, demitir, remover, aposentar funcionários civis e militares, demitir e remover juízes, decretar o estado de sítio sem restrições ao país e principalmente sem consultar o Congresso, confiscar bens para punir a corrupção, legislar por decreto e baixar outros atos institucionais complementares. O governo retirou o direito de habeas corpus, que é a liberdade provisória enquanto responde ao processo, ao acusado de crime contra a segurança nacional. Os acusados passaram a ser julgados por tribunais militares sem direito a recorrer. Então, a fase mais dura, mais enérgica, está associado ao ato institucional de número 5, assinado pelo presidente Costa e Silva. Então, pega o bizu. Questão 41. Em fevereiro de 1978, no Rio de Janeiro, foi fundado o primeiro Comitê Brasileiro pela Anistia. E o que até então se apresentava como uma medida de justiça restaurativa se transformou numa afirmativa de direitos, a face imprescindível das liberdades democráticas. Sublinhou a Carta de Princípios do CBA Paulista, criado em maio de 1978. Os CBAs foram a senha para o início de um movimento memorável, a campanha pela anistia ampla, geral e restrita, que unificou as forças de oposição, reuniu artistas e intelectuais, ganhou a opinião pública e transbordou para as ruas em passeatas, comícios e atos públicos. A Lei de Anistia, de agosto de 1979, foi alternativa A, proposta pelo ministro da Justiça e aprovada depois de exaustivas negociações com os parlamentares da Arena, que não aceitavam que as principais lideranças, antes da ruptura internacional de 1964, fossem anistiadas e tivessem os seus direitos políticos restabelecidos. Alternativa B, produto de uma longa negociação entre as lideranças da Arena e do MDB, e com a forte oposição das principais centrais sindicais, resultou numa lei bem abrangente que permitiu os cargos políticos e administrativos exercidos antes de 1964 fossem imediatamente reassumidos. Alternativa C, de iniciativa popular, a partir das lideranças da OAB e da CNBB, aprovada apenas com os votos da oposição ao governo federal, permitindo a imediata liberdade de todos os presos políticos, assim como a legalização dos partidos comunistas e das centrais sindicais. Alternativa D, enviada pelo presidente da República ao Congresso e teve como resultado a volta de exilados e a libertação de presos políticos e, ao mesmo tempo, não permitiu a responsabilização individual dos coautores dos crimes praticados pelo Estado durante o regime autoritário. Ou alternativa E, derivada de uma emenda constitucional proposta pelos deputados e senadores do MDB, com o apoio de alguns parlamentares da Arena, e garantiu uma anistia política a todas as forças políticas, com exceção dos militares ligados a grupos clandestinos de esquerda. Gabarito alternativa D. A proposta da Lei de Anistia de agosto de 1979 foi enviada pelo presidente da República ao Congresso e teve como resultado a volta de exilados e a libertação de presos políticos e, ao mesmo tempo, não permitiu a responsabilização individual dos coautores dos crimes praticados pelo Estado durante o regime autoritário. Falando um pouco mais sobre a Lei da Anistia, o regime militar no Brasil ele começa nos anos de 1964 e ele acaba encontrando resistência de grupos e movimentos que estavam aí
lutando pelo retorno ao Estado de Direito. Então, estas ações elas foram duramente repelidas por meio de cassações de mandatos parlamentares, de direitos políticos, a demissão de servidores públicos, de professores, a prisão de militantes políticos. Então, apesar do esquema de censura existente no país, a denúncia de prisão, tortura, desaparecimento de pessoas que eram constantemente apresentadas por entidades ligadas à defesa dos direitos humanos, como o desaparecimento de pessoas, torturas, perseguições políticas nesse período, nós temos o jornalista Vladimir Herzog, né, que desejava ser um cineasta, mas acabou sendo vitimado pela ditadura e ele tornou-se uma personagem icônica na história do Brasil e na construção de uma abertura política democrática. Então, a sua vida e a sua trajetória profissional era baseado em fundamentos da existência, da ação, né, da liberdade de expressão, até mesmo proposta pelo Instituto Vladimir Herzog, que foram marcados por permanentes preocupação aí humanística, né? Tanto é que os movimentos em favor da anistia política agora contava com a atuação no Congresso Nacional dos parlamentares do Movimento Democrático Brasileiro e em âmbito nacional da Associação Brasileira de Imprensa e da Conferência Nacional de Bispos do Brasil. A pressão em favor da anistia ela cresce de tal maneira, tanto no país aqui quanto no exterior, que no dia 28 de junho de 1979, o presidente da República ele acaba encaminhando ao Congresso Nacional uma proposta a favor aí da lei de anistia, que terminou sendo aprovado durante uma sessão plenária muito tumultuada no Congresso Nacional, no dia 22 de agosto do ano de 79. O que a gente tem em questão é que a lei da anistia ela trouxe alguns pontos, né, que estavam aí sendo abolidos pelo regime de repressão no Brasil. Então houve a volta daquelas pessoas que começaram a ser expulsas do Brasil, né, elas foram anistiadas, né, pelo benefício desta lei. Então, isso acabou trazendo uma nova abertura política para o governo brasileiro. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro.